Começando mais um Resgate Futsal Resenha dessa feita, uma conexão interestadual para receber uma figuraça em todos os sentidos do futsal paraense, hoje morando fora do Pará e está nos atendendo assim com aquela gentileza de sempre. Coronel Astrogildo Piedade, tá tudo bem com o senhor, meu amigo? Tá tudo tranquilo? Tudo maravilhosamente bem, melhorando agora com esse contato com você, com esse bate-papo aí. Isso realmente vai fazer eu voltar àqueles tempos de glória do futsal paraense, não só pela federação, quanto pelo COPM também. Aliás, o senhor tá a caráter, né? Estou a caráter. Mas antes, Ah, Plácido, de nós conversarmos, ah, eu queria que tu me permitisse pois não. eu citar fazer algumas colocações que sempre nortearam a minha vida em todos os sentidos. Como, Aham. por exemplo, eu sempre costumo dizer: os nossos planos não são os planos de Deus. Ele tem um plano para cada um de nós. Hum. Isso que você está fazendo, com certeza foi um plano que Deus lhe direcionou. Outra coisa que Certamente. eu falo sempre também, eu cito o Epicuro, que diz: o impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. Se você ficar inerte, não tiver uma tentativa, não tiver um desejo, uma vontade assim, de fazer alguma coisa, você não sai do zero. E, por último, eu costumo dizer assim: caminhando só, chegaremos mais rápido. Porém, se estivermos acompanhados, vamos mais longe. Então, toda a minha vida foi formada nesse sentido, e a partir de agora eu estou à disposição para responder às suas inquirições aí. Ai, meu amigo, o senhor começou com tudo, inteligência, luz, brilhantismo, como sempre. Eu lhe digo que, para mim, é realmente uma satisfação fazer parte do seu hall de amizades. A gente teve muito Com contato certeza. naquela época do futsal. O senhor, presidente da FEFUSPA, também como dirigente do COPM. A gente conversava bastante, tantas entrevistas, tantas matérias. E a gente ia aprendendo um com o outro, né? O recém-chegado ali Verdade, no verdade. futsal, o senhor já com uma estrada, né, no futsal, já com um lastro no futsal, e a gente foi aprendendo aí um com o outro, e essa amizade permanece até hoje. Mas eu Tá dizia que o senhor certo. tá a caráter, né? Estou a caráter porque estou vestida com uma camisa do Glorioso. É um manto sagrado do COPM. Campeão, campeão consecutivo durante 8 anos e, ao todo, 10 anos. Porque ganhou 8 anos, perdeu um e depois foi bicampeão. Aí encerrou as suas atividades no mundo do futsal paraense, sabe? E o que é que Infelizmente. significou isso para o senhor? Quando, olha, o COPM vai encerrar as atividades, foi uma coisa que ela foi ocorrendo devagar, ela foi ocorrendo aos poucos, foi uma coisa assim mais de sopetão, como é que foi? Foi de sopetão. Não deixou somente a mim triste, mas muita gente. Vários segmentos, os próprios oficiais da Polícia Militar, que apoiaram, que apoiavam a nossa família, os atletas, acima de tudo, que demonstraram sempre um amor substancial pelas cores que defendiam, tiveram um impacto assim muito forte e negativo, né? Nós ainda tentamos remover a situação, mas infelizmente não houve mais a condição por falta de interesse de quem estava dirigindo o COPM na época, né? Pois é, Na eu extinção. imagino, né? Porque quando a gente fala em COPM, coronel, e não é segredo para ninguém, e todas as pessoas que falam sobre o COPM sempre citam, cara, que saudade daquela estrutura, uma verdadeira estrutura. Tinha tudo, por exemplo, que o atleta precisava, além do pagamento em dia, que é essencial, né, meu amigo? Para um bom Aliás, andamento. É. dá licença aí só, o COPM ele nunca pagou em dia, Hum. nunca. É um engano. Ele sempre pagou adiantado. É. Rapaz, o Cinco senhor sempre. dias, 6 dias, uma semana. Chegava lá o Tony com a sacola do dinheiro e pagava todo mundo. Era uma alegria, era uma festa, sabe? Realmente o senhor Pedro tinha uma estrutura muito forte. Além do que tinha um hospital
o serviço médico à disposição de todos os atletas. E, às vezes, até de alguns parentes também, dava assistência. Era um negócio assim, para nível de futsal do Pará, era muito grande. E Muito grande. cobrava? Cobrava resultados? Cobrava resultado. Aliás, não precisava nem cobrar, viu, Plácido? Porque eles mesmos apresentavam o resultado. A gente só pedia manutenção. Ó, vamos ter que ganhar, vamos ter que ganhar. E nessa história, você diz que eu tenho muitas histórias. E tem mesmo. O COPM, ele pagava os atletas. E o Piedade aqui, com a dona Mariazinha, que tu conheceste, sabe muito bem Conheci. quem ela era, Aham. nós custeávamos o resultado das vitórias. Nós íamos ali para aquele restaurante, na 1º de dezembro. Em princípio, a gente ia com os atletas, depois eles passaram a ir com as namoradas, depois eles passaram a ir com as esposas, depois eles passaram a ir com os amigos. E ao invés de 15, 20, 30 pessoas comendo e bebendo. Convidados se multiplicando, né, Coronel? Convidados se multiplicando. Mas era muito gostoso. Aquilo ali era gratificante por demais. O que nós gastávamos ali era prazeroso demais, sabe? E Coronel, eu deveria ter lhe perguntado logo no início, mas vale agora também. O senhor está falando comigo a partir de onde? Diga aí. Como? O local assim? Que o senhor está nesse momento. Eu estou aqui em Balneário Camboriú, uma cidade que é considerada Dubai brasileira. A minha residência dá exatamente 207 metros da praia, uma praia cercada de arranha-céus e com uma dimensão de 6 quilômetros. É algo assim espetacular. Infelizmente, tive que deixar a minha cidade natal, mas agora estou na minha segunda cidade, que é Balneário Camboriú, do estado de Santa Catarina. Por que o senhor deixou Belém, hein, Coronel? É fácil explicar. Eu fiquei viúvo, depois contraí matrimônio com uma de Curitiba, mas que a mãe residia aqui em Balneário, e rapidinho nós resolvemos constituir uma nova família. Isso foi em 2004. Quando em 2006, a mãe dela adoeceu e baixou ao hospital e passou 22 dias na UTI. E ela resolveu vir para cá e me deixar em Belém. E essa brincadeira foi de abril a dezembro. Ela ficou aqui em Balneário. E eu resolvi, digo, bom, se eu quiser estar com a minha esposa, eu vou ter que ir para lá, porque ela para cá ela não vem mais. Era problema de coração e baixava o hospital de vez em quando. Conclusão, eu agradeço a doença da minha sogra. Eu ter vindo para cá foi uma bela escolha. Estou muito feliz aqui. E já moram aqui minha filha, meu genro, meus netos. O meu filho já construiu uma casa, já tem 2 filhas dele, 2 netas minhas morando também. E logo, logo ele estará aqui comigo para fechar o ciclo familiar aqui daqueles mais chegados, habitando aqui em BC. Fora os amigos que já vieram para cá, né? É verdade. Nós estamos, Coronel, no 25º episódio. E na maioria deles, aliás, é bom que a galera procure no canal os outros 24 episódios também, e na maioria deles, o senhor é citado. E quando o senhor é citado lá, eu sempre lembro assim, tiro na base da brincadeira, eu digo, rapaz, o Coronel Piedade está morando mal. Já ouvi dizer isso algumas vezes. Está morando mal. Balneário Camboriú, o senhor dizia, uma cidade ordeira. Como é que é, Coronel, que o senhor gosta de falar? Sim, aqui o sistema de segurança é o melhor do Brasil. E a segurança, em termos de cidade, ela está no top. Ela deve ser a 2ª ou 3ª cidade mais segura do estado de Santa Catarina. E levando isso para o Brasil, em termos de Brasil, também equivale à mesma coisa, porque aqui o policiamento é forte, é preciso, é técnico, é tudo que tu possas imaginar. É muito diferente da nossa região norte lá, sabe? Coronel, o senhor está com a camisa do COPM. Quem lhe deu essa camisa aí? Essa camisa era do Capitão Ronaldo.
Quando eu estive aí em Belém, que você fez ainda aquela cobertura da Lá no festividade em que os COPM. atletas. Lá no COPM, que os atletas compareceram, aí o Ronaldo levou e deu para o meu temporão Davi, que é o meu assessor técnico. Davi tá aí perto, tá, coronel? Está aqui perto, tá. Cadê ele? Tá pertinho aí? Vê Davi aqui, ele quer te ver Parece aí, aqui. Davi, que eu vi o Davi, o que é? É, Aquilo foi o que? Há 2 anos, coronel? 2 ou 3 anos? 3 anos, faz 3 anos, 3 anos que a né? gente foi Eu, lá. eu tive a oportunidade de conhecer o Davi no COPM. Cadê o Davi, que é o cara? Fala, Davi! E aí, meu Tudo parceiro, tá bem? tudo bem? Tranquilo, meu Tudo amigo. certo? Tranquilo. Você sabe da importância que o seu pai teve, tem pro futsal paraense? Já ouvi bastante já, mas eu acho que eu não tenho ideia do tamanho. Tá bom, então você vai fazer o seguinte: como você está ocupado também, você está aí próximo, porque na verdade você também participou da questão técnica e operacional, você vai assistir a esse episódio, né? Assim que você puder, já que nós estamos gravando o episódio, aí você vai poder ter uma noção ainda. E não vai ser uma coisa exata, porque o trabalho que o Coronel Piedade desenvolveu no futsal paraense, não tem como a gente exprimir 1 hora, 1 hora e meia de bate-papo, porque é muita coisa. Mas aí você vai ter uma noção, viu, Davi? Beleza? Vou assistir sim. É, bate bola, Davi. Ah, já joguei mais agora, eu tô só no futevôlei. É, já tem Aqui na conquistas? praia, né? Não, tô começando. Tá com que idade aí, Davi? 16. Ah, tem muita lenha ainda para queimar, né? Qual é Tem teu bastante time? Qual é lenha. teu time aí em Santa Catarina, Davi? Aqui em Santa Catarina eu torço pelo Joinville. É o melhor Mas que tem, é? tá. Não, É o não é. pior, é o pior. Porque ele escolheu quando ele tinha 4 anos de idade. Nós fomos assistir o jogo É. com um amigo e o amigo já presenteou ele com camisa, calção, meião e tudo. Aí o Joinville estava na Série A. Hoje ele não tem nem série. Lembra quando o Remo ficou sem série? É, É o que foi. está agora o Joinville. O Agora, coração do nobre amigo Piedade ficou muito machucado naquela época, né, Coronel? sim, bastante. Agora ele torce pelo Remo, porque é praticamente impulsionado, né? Aham. Pelo Corinthians, que é o nosso time de predileção aqui do Sul. Só tem remista na família, Coronel? Só tem um Paysandu, só um. Quem é? Mas é perfeita, né? É o meu irmão Anata Gildo, que era meu gerente da loja quando eu tinha loja em Belém. A loja do miliciano? Isso, ele que era o gerente. Ele é o Paysandu, é o único. É o único. Tá aí, Mas agradecendo a participação especial do Davi aí, olha só. tá Que coisa, hein? certo. Coronel, a loja não existe mais, né? Não, a loja não existe mais porque ela vivia em função de descontos da folha de pagamento dos soldados. Eles compravam os uniformes, soldados não, todo o efetivo, Ah, o sargento, oficiais, etc. E era descontado, consignado. Aí assumiu um governador que cortou todos os descontos. E o que é que aconteceu? Nós continuamos vendendo para os soldados, sargentos, oficiais, etc. Mas houve muito problema para receber. E aí a coisa foi se tornando assim de um volume muito avantajado e a loja não sobreviveu mais porque não tinha o retorno suficiente. Ficamos com uns créditos muito grandes e não conseguimos equilibrar as finanças e resolvemos, então, encerrar as atividades. Mas por muitos anos que ela ficou a loja do ativa, sempre. miliciano, né? Muito conhecida realmente no mercado paraense. Com certeza. Coronel, Sim. daqui a pouco o senhor vai contar um pouco mais da sua história, mas antes eu quero lhe dizer o seguinte: nas vezes em que o senhor foi citado nos outros episódios aqui do Resgate Futsal Resenha, foi por conta também, além da amizade que as pessoas têm com o senhor, muitas amizades que o senhor deixou no futsal, por conta das suas estratégias de contratação para o seu OPM. O senhor é considerado um estrategista. Onde foi que o senhor aprendeu a ser estrategista, assim? Isso aí é a experiência da vida, né? A vida foi me moldando, me forjando a chegar a essa situação. E eu sempre dizia:
atleta que me dá trabalho lá fora vai servir para mim aqui dentro. Então, ele fazia uma vez, 2 vezes, e na próxima ele já estava do nosso lado. E houve realmente muita estratégia para a gente conseguir. Eu lembro que, no segundo ano do Alexandre Buraco, Saudoso agora, né? Saudoso agora. Sim, ele foi procurado pelo Walter Abel da Tuna. E o Saudoso Walter Abel também, da Tuna... grande Walter Abel, gente finíssima. Saudoso Isso. também. E ele prometeu mundos e fundos para o Buraco. E quando eu soube, eu fui à casa do Buraco urgente. Quando eu cheguei lá, ele me disse: Coronel, o seu Abel ficou de vir aqui em casa agora. Ele veio trazer uma proposta para mim. Eu digo: o que é que ele te prometeu? Ele prometeu um televisor. Ele te prometeu? Foi? Ele te disse quantas polegadas e qual a marca? Não, senhor, eu digo: então está no meu carro aqui. Vamos uma loja, tu vai escolher lá o que tu quiseres, a marca que tu quiseres e as polegadas também. Aí, o senhor vai lá? Eu vou, vamos lá contigo. Aí fomos à loja, já colocamos no carro, já resolveu, o Walter Abel já foi embora e não conseguiu mais nada. Era assim. O Buraco estava onde nessa época? Qual era o time que ele estava, Coronel? Não, ele já estava conosco. Foi uma inserção para se tirar. Porque o que eu fazia era isso. Eu procurava enfraquecer o adversário. Se tinha um jogador de expoente no time A, B ou C, você lembra que aquele time do Sim, Remo... mas aí quando o senhor levou ele para lá, ele estava onde? Quando o senhor levou para o seu PM, o senhor lembra? Ele estava no Combronze. No Combronze. Ele era juvenil do Combronze, jogava com o Ronaldo. E nós conseguimos levar para lá. Levamos o Ronaldo, depois de muita conversa com os pais. Qual foi o que mais deu trabalho, mesmo com tanta estratégia, Coronel? Que mais deu trabalho para levar, para contratar. Para contratar, né, rapaz? Olha, eu vou te dizer. O Ronaldo, ele deu um pouco de trabalho. Porque ele tinha já muita afeição pelo time que ele jogava, né, que era o Combronze, e ele tinha receio de sair e não dar certo comigo, porque ele não me conhecia, e ele custou a dar uma resposta. E quando eu conversava com os pais dele, eles prometiam mais com o tempo. O senhor dá um tempo para nós pensarmos, analisarmos as suas propostas e tudo. Só que depois que o Ronaldo aceitou, foi fácil os outros colegas dele comparecerem, aceitar o nosso convite, porque ele foi o elemento que influenciou bastante os que jogavam. Depois ele passou a ser uma espécie de assessor do Coronel Astrogildo Piedade, olha só. Isso. Pois não, pode contar. Contratações, sim. Às vezes ele dizia assim: Coronel, o senhor devia contratar o fulano. Ele é muito bom, eu digo, me dá o endereço, o telefone dele, que eu já vou lá. E já trazia o cara, sabe? Por exemplo, o Sassá, nós fomos jogar uma vez lá no Imperial, e o Sassá estava jogando lá no outro time, fazendo gol de tudo quanto era jeito. Eu digo: esse cara vai dar trabalho para o senhor PM, quando ele for jogar contra o senhor PM. Acabou o jogo, eu chamei o Sassá. No dia seguinte, ele foi lá e assinou conosco já. Eu já conversava, já prometia dinheiro, e o dinheiro era certo, né? Nós pagávamos, vou te falar assim, dia, mas te pagava, era até adiantado. E foi assim que começou. Um jogador foi apontando o outro. Agora, teve alguns atletas que eu não consegui. Por exemplo... Quem? Sandro Alex. Eu fui à casa do Sandro Alex, conversei com o pai dele demoradamente. Ele e o pai. Qual foi a dificuldade, Coronel? Não houve dificuldade. O pai aceitou, ele aceitou. O pai me disse que ele era pai, ele é que norteava a vida do filho, e que eu ficasse tranquilo, e que estava sair de lá feliz da vida, porque o Sandro Alex era um futebol daquele jeito, aprimoradíssimo, né? 2 dias depois, o pai dele me procurou e disse: Coronel, infelizmente, o Sandro não vai, ele não quer mais ir, e ele aceitou outros convites para jogar no outro time, que estão os amigos dele lá, e infelizmente não vai dar. Esse foi um. O outro foi o Dedé. O Dedé foi treinar no seu APM e o Jales chegou, colocou um apelido nele lá, e ele se chateou, não voltou mais.
Ah, é? pelo apelido que o Zé colocou. Ele chamou ele de Gargamel. Ele não gostou. Tá? Ele O tinha ido de Chiquinho. onde para o CLPM, o Dedé? Tava onde? Não, o Dedé, eu não sei nem te dizer onde é que ele estava, rapaz, mas ele não estava, eu acho que era no SESI. Ele Ele ficou estava no pouco SESI. tempo no CLPM. Não, ele nem entrou no seu PM. Ah, Dedé tá. foi uns 2 ou 3 treinos e desapareceu. Outro que eu não consegui foi o Chiquinho. Chiquinho É. endureceu e achou que ia para lá, não ia ser titular e resolveu não aceitar o nosso convite, sabe? E o outro foi o Arinelso. O Arinelso também não conseguiu levar. Foi, treinou, mas depois abandonou. O Sopema era muito forte. Era Era muito muito forte. forte. Era muito forte. Muito forte, bem Eu não queria treinado. estar na pele do técnico, né? Porque, pô, para ele escalar um time assim, para escolher 5, se bem que no futsal e tem muita dinâmica, né? Entra, sai, vai, enfim. Acaba que todo mundo joga. Mas olha, eu vou lhe contar um negócio, não era fácil. Teve uma época que Não, o plantel era muito forte, era muito forte. muito forte. Você vê, quando nós conseguimos levar o Clédson do Remo, e ele, por Hum. intermédio do Clédson, também já foi o Davidson, né? Já foi o Humberto, já foi o Netinho. O Aí o Cledson time também foi outro que passou a ser assessor do Coronel Piedade. também, o Clédson ele me chama de padrinho. Ele me chama É. de padrinho e eu considero ele como afilhado. Ele gosta muito Colaborou do bastante. senhor, viu, Coronel? Ele É, gosta muito, eu sei disso. foi muito boa essa época, sabe? Eu passei 4 anos fora da federação só no SOPM, Hum, porque eu fui o primeiro presidente, né? é. Passei para o Joaquim, eu passei 2 anos, o Joaquim passou 2, o Joaquim passou para o Bené Aguiar, que passou mais 2. Esses 4 anos eu fiquei no COPM, direto. Eu ia para os treinos todos os dias, todos os dias. Eu chegava antes dos atletas e só saía quando o último deixava o ginásio. Era chato, Ó, cara. daqui a pouco você vai me dizer, na outra resposta lá, o senhor vai me dizer o que é que o senhor era capaz de fazer pelo COPM, porque tem uma contratação aí que o senhor investiu, o senhor usou toda a sua estratégia que foi com o Cafu, não foi? Sim, 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 sim. O O Cafu Cafu, teve até motorista à disposição. é, exato. O Cafu foi o Beto Ceará que indicou, ele que recomendou o Cafu. E o Cafu também não estava querendo ir para o COPM, não. Ele Mas aí a estava gente. fugindo do senhor e tal, disse que ia para a É, escola. O senhor disse: Ah, tu quer ir para a escola? Como é que tu vai? Ah, não, eu pego o Canudos, sei lá, o Terra Firme, o ônibus. vou Você mandar um vai de carro te buscar aí. motorista, você vai de motorista particular para a escola. Conta um pouquinho pra É, gente aí, Coronel. isso foi verdade agora, só que foram poucas vezes, né? Nas vezes, até quando a gente precisava de alguma coisa dele, a gente mandava buscá-lo em casa. Mas ele relutou um pouco. Mas eu foi um atleta que compensou a contratação, deu resultado. Além de tudo, era um gentleman, né? Ele era uma pessoa assim, um atleta muito disciplinado, obediente e de categoria, podemos assim dizer. E ele gostava muito de farrinha, de beber, de tudo, e hoje ele é evangélico. Isso. Se tu não sabe, fica sabendo. Tô Sofreu sabendo. uma transformação, está dando um exemplo muito bom. De vez em quando eu vejo ele citando trechos bíblicos aí, eu fico muito É. feliz por isso. O Cafu, Coronel, ele é um dos episódios aqui do Resgate Futsal Resenha. Ele mesmo contou essa história pra gente aqui, as pessoas têm que procurar. E atenção, esse é o 25º episódio, tem outros 24 aí, minha gente, para vocês irem no canal, ouvirem aqui no canal e se deleitar, né? É só procurar. Agora, Coronel, é o seguinte, tem uma história que eu achei também muito interessante. O Netinho contou, tá? O Netinho contou que o pai dele, rapaz, não gostava muito do Coronel, porque ele achava que o Coronel, enquanto presidente da federação, puxava muito para o COPM, essa coisa toda. Aí depois seu Lobato foi conhecer melhor o Coronel Piedade. E hoje são amigos de trocar mensagem o tempo todo. Como é que foi isso aí, Coronel? Eu sofri muito. O Lobato, ele me perseguia bastante. Ele É, corria cada vez que o juiz errava, é, e quando errava contra o Remo, é. lógico, É. e ele corria na minha direção e com o dedo em riscos assim,
me criticando de que a culpa era minha, porque eu botava juiz incompetente para dirigir o jogo e que eles só roubavam para o seu PM, e eu ficava muito chateado. Agora eu Ai, vou te ai. dizer, Ah, foi a transformação da água para o vinho. isso. Quando o Netinho foi jogar no COPM, eu nunca estive só. Quando eu olhava para o lado, quem estava? Seu Lobato. Lobato. Lobato passou a ser o meu leão de chácara. Estava É. comigo para me acompanhar e para me defender. Não admitia que ninguém me dissesse o que ele me dizia. Sabe? E para você ter uma ideia, essa última Ah, vez que eu fui a Belém, que foi quando você fez lá a cobertura, ele fez um almoço para mim. Agora, um almoço assim que eu não gostei muito, não, mas tive que aceitar. Foi uma rabada no tucupi, pirarucu e açaí. O que é que tu oh, acha? meu Deus do céu, não tem como. Grande Não, seu aí Lobato. virou, O seu virou. Lobato, ele convida, ó, tem que ir em casa e tal, tem que ir lá. É que ainda não deu certo, mas é a gente muito fina, a família toda, né? Ele, Netinho, o Henrique, enfim, uma turma muito boa mesmo. Eles viraram meus amigos mesmo, assim, de fé, irmão camarada, como se diz, muito, muito atenciosos comigo e me prestigiando sempre. Então, foi realmente uma grande conquista, tanto no futsal quanto no aspecto familiar, né? Foi muito bom. Coronel, o senhor está vestido a caráter com a camisa do seu OPM. O que que o senhor era capaz naquela época, e até hoje, se fosse o caso, de fazer pelo seu OPM? Bom, eu fiz muita coisa que eu te confesso que eu não sei nem elencar essas coisas que eu fiz. Agora, eu lembro-me que uma das vezes, quando eu fui me candidatar para presidente da federação, eu fui entrevistado e o repórter perguntou assim para mim: Coronel, o senhor gasta muito, né, com o seu PM? Ele disse: digo, meu amigo, você errou só por uma letra, eu não gasto, eu gosto. Então, o que eu investia no COPM, não como clube, mas individualmente, eu tinha um apoio muito grande da minha esposa, porque ela também colaborava. Uma parte era eu, outra parte era ela. E nós fazíamos tudo, tudo, mas tudo que os atletas nos pediam, nós fazíamos. Você tem uma ideia? O Sassá viajou para fazer aqueles jogos no interior, no mês de julho, para Santarém, e a esposa dele sentiu dores de parto. Hum. E ele ligou para mim e nós fomos buscar a esposa dele na casa dela, levamos para o hospital, ela teve o neném lá. Quando terminou, nos ligaram, nós fomos buscar no hospital, levamos para a casa dela. Era assim, com a família, qualquer coisa que precisasse, nós estávamos ali para atender. Fazíamos aquilo assim prazerosamente, como assim uma recompensa de tudo que eles faziam por nós também, porque ser campeão 8 anos seguidos, só o Votorantim, lá de Pernambuco, tem esse título. O resto, há sempre uma intercalação das Hum. vitórias, né? Mas o CPM foi. Em 11 anos, ele foi campeão 10 vezes. 8 anos seguidos, perdeu um ano depois, foi bicampeão nos anos seguintes. É isso, a E em gente nível nacional, Coronel, como é que foi o seu OPM? não foi tão bem porque a concorrência era muito grande, né? Mas o seu PM, para você ter uma ideia, ele, ele foi campeão da Copa Unix, né? Foi uma Copa que foi criada por uma empresa de fabricação de colchões e eles fizeram um time forte também, convidaram os jogadores do Ceará e para fortalecer o time lá e convidaram o campeão paraense. E o COPM foi. E foi bicampeão. Só não foi tri, porque nessa época ele já convidou o time de São Paulo e uma vez no jogo de Palmeiras e COPM, um atleta do Palmeiras ele se portou de modo inconveniente com o Jales Hum. e o Jales revidou, aí foi expulso e nós ficamos com 4 jogadores. Naquela época não tinha substituição, com 2 minutos. Expulso era expulso de uma vez, né? Então não conseguimos o terceiro título. Aí não houve mais o quarto, morreu ali.
a edição foi só de 3 vezes, né? O senhor PM, ele conquistou os títulos de 92, 93 da Copa Unix, ele foi octacampeão de 93 a 2000, perdeu 2001 e depois foi bicampeão 2002, 2003. Foi pentacampeão da Copa Liberal, de 93 a 97. Isso tu fizeste muita cobertura da Copa Liberal. Foi verdade. Muitas coberturas. E da Taça de Clubes, Zonal Norte, ele foi campeão em Goiás, só uma vez, e depois não teve mais sucesso nessa empreitada aí, sabe? E, Coronel, Foi campeão também. o senhor ainda está relatando aí as conquistas do senhor PM? Ele foi quinto colocado na Taça Brasil de Clubes, campeão de futsal da categoria principal, realizado em Natal. Foi campeão do torneio Pará-Amapá, em 1995, e foi campeão da Copa Rauland. Lembra da Copa Rauland? Lembro. Ele foi campeão em 1994. Juvenil, ele foi campeão em 1998, 99, e do Master, que também foi lançado um Master, acima de 35 anos, ele foi campeão de 93 a 95, tricampeão estadual. Essas foram as grandes conquistas do seu PM. Que bela campanha, né? Era timaço. Sim. Na época, realmente, ele foi protagonista no futsal paraense e em outras localidades fora do estado também. Agora, Coronel, além do seu Lobato, certamente você deve ter ouvido de outras pessoas ligadas a clubes, talvez até atletas que não eram do seu PM. Mas, Coronel, olha, o senhor está pegando pesado demais. O senhor está meio que puxando para o seu PM enquanto presidente da federação. Como era que o senhor recebia isso aí? Rapaz, com muita tristeza, porque eu sabia muito bem dividir. Você tem uma ideia, quando eu estava na federação, nos 2 anos que eu passei na federação, assim, no primeiro mandato, no terceiro e no quarto, eu não ia no seu PM. Não ia, eu me omitia. O seu PM ficou fora do meu contexto, porque eu tinha um compromisso não com o seu PM, e sim com o futsal do Pará. Eu procurava tratar todos com a mesma igualdade, sem nenhum problema de querer beneficiar A, B ou C, e não era compreendido. E sempre isso ocorria. Eram muitos atletas, o pessoal do AVEC só faltava acabar comigo. Paysandu, então, nem se fala. E o Remo, que era o meu time de predileção, nunca votou em mim para me eleger presidente, sempre votou contra, sabe? Foi. Essa era a tristeza. O Remo votou contra o senhor da federação? Todas as vezes. Só todas as vezes. Time do coração do Coronel Piedade, olha, o clube do coração. Mas eles diziam que eram a favor da minha eleição. E a gente recebeu informações de terceiros que ele havia dito que não ia votar. Então, o Gatinho, que era meu auxiliar, usou uma estratégia de Coronel, nós vamos descobrir se ele vai votar ou não vai votar. Era o Maxi Fernandes. Aí ele, no verso das chapas, ele numerou com a lápis. E, por exemplo, a chapa que foi entregue para o Max era número 4. Aí, quando veio lá o resultado, Bené Aguiar. Votou no Bené Aguiar, não votou Saudoso também. Hoje, uma justa homenagem com uma competição. Aí o torneio Bené Aguiar de futsal. Gente muito fina. O grande Bené Aguiar. Foi criado por mim também. Foi criado por mim o Bené Aguiar. Por tudo que ele fez e merecidamente. Né? O Bené era militar também, né, Coronel? Era da aeronáutica. Ele era suboficial. Sargento e depois foi a suboficial. A família Aguiar, né, rapaz? Também com um nome muito pesado em Belém. Eu entrei para a administração do futsal paraense através dele. Em 1988, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, ele me procurou para eu assumir o departamento de futsal da Federação Paraense de Desporto. De Desporto. Que tinha como presidente o doutor Luiz Fernando.
E o diretor de futsal era o Raul Ferreira Sá Filho. Lembro. Houve um desentendimento em quadra com o Raul e o professor Gilson Pantoja, que era o presidente da AREP, Associação Recreativa de Estudantes do Pará. E eles foram às vias de fato, e o Raul renunciou. Foi quando o Bené me procurou, me fez o convite, e eu aceitei. E de lá para cá, eu não abandonei mais, né? Mas foi um negócio que foi assim, muito rápido. Há alguém que diz que quando acontecem essas coisas, por acaso, eu já sou daquele princípio de que o meu plano não é o plano de Deus. Deus tinha um plano para mim e o plano era esse. Eu, um dia, ser presidente do futsal paraense, né? Aí, quando eu Ah, fui assumir, eu fui para a FPD, encontrei lá o Haroldo, que era o secretário, e ele me apresentou lá, me indicou a sala que eu ia ficar. Lá a sala era coisa assim, que não tinha qualificação para receber um departamento, né? hum. Era uma sala muito acanhada, poucos móveis, havia uma criação de pombo lá e eles faziam muitas Ei, necessidades na sala, penas espalhadas por tudo quanto era. Até que eu fui orientado a procurar o doutor Euclides de Freitas Filho, presidente da presidente Federação Paraense de Futebol. de futebol. E era Policial major da civil. aeronáutica. Policial Ele civil, era né? major. Aliás, ele era delegado. Isso, Delegado da delegado. Polícia Civil. O major era o Nelson. Estou Isso, equivocado. isso, isso, isso. Quando eu fui conversar com ele perguntou assim para mim: Piedade, tu queres uma ou duas salas? Eu digo, eu quero só uma, rapaz. Eu tenho duas, escolhe a que tu queres. Ah, rapaz, eu já pensasse a minha alegria, rapaz. Não tinha nada, a sala estava limpa, 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 estava ainda em construção, eles tinham acabado de assumir lá. Aí eu fui para a loja, comprei tudo que foi preciso, rapidamente eu me mudei para lá. Aí já lá era outra história, já tínhamos mais frequência dos diretores de clube, a imprensa toda estava lá para nos atender, e era muita entrevista para lá, entrevista para cá, e aí começou a crescer, né? O futebol, o salão foi crescendo já em função da minha localização, porque eu não precisava ir atrás da imprensa, a imprensa estava lá e me procurava. Isso. E você foi um dos primeiros Ai, que ai. deu esse pontapé para desenvolver a qualificação e o trabalho da FEFUSPA. Lembro-me perfeitamente. Pô, muito Você falou no obrigado. início que nós tivemos muito contato, muitas entrevistas. Você tem uma ideia, rapaz? Todo mundo, quando ia para a quadra, no dia seguinte ficava ligado na TV Liberal, rapaz, É a TV para de ouvir maior o teu audiência na comentário. época também, né? Muita audiência, muita audiência. E tu começaste na TV Cultura. Exatamente, o senhor sabe muito. E quando você é da cultura, também dava audiência por isso. Depois foi para liberar, a coisa aumentou, sabe? É uma Esse vida, é coronel. uma vida. E, coronel, mas assim, mas teve dirigente que deu muito trabalho também, coronel. Bastante. E É outra porque coisa, sem naquela coisa, trabalho, né, coronel, de cada um querer puxar brasa para sua sardinha, sempre tem isso, né? a gente recebia muita crítica, mas também recebia muito elogio. Eu fui professor de estatística durante 26 anos. Para mim, não tinha a grande maioria, como não tinha também pequena Uma minoria. vez o senhor me falou isso, sabia? Eu nunca esqueci. É, O senhor me disse, olha, não, Plácido, não existe é, uma grande maioria, porque o inverso não existe também, a pequena minoria não tem, pô. exatamente. Então, quando o meu trabalho chegava a 51% de aprovação, feliz da vida. Eu tinha maioria comigo. Né? Não precisava ser 90, eu quero a maioria 51. Mas tive muito trabalho, mas Teve alguém assim que o senhor com perdeu a paciência. estribeira mesmo, coronel, dos bastidores? Olha, por incrível que pareça, depois também virou meu amigo, foi Celso Jovino. Grande Celso Jovino, Celso, pai de Alex Melu, né? Grande Alex Melu. conheço o Alex também, gente fina pra caramba. Ele deu trabalho, mas se eu te disser uma das coisas que aconteceu, quando houve a gestão do Bené Aguiar, que ele se candidatou à reeleição,
O Celso Jovino me procurou para eu me candidatar. Que ele ia me apoiar e ia conseguir os votos necessários para mim. Para você ver como são as coisas, como mudam as coisas, né? A gente vai mostrando a coisa até ela ser assimilada e reconhecida. Foi o que aconteceu com ele. É a O questão Lobato era um. Coronel, é a questão do convívio também. Muitas vezes você tira uma impressão a respeito de uma pessoa sem ter uma convivência com ela, sem saber exatamente como é que essa pessoa é, não é Exatamente. verdade? Aí ele passou a ser meu parceirão também, né? E tem um episódio interessante do É. Celso, que quando ele foi campeão juvenil, o Brás Chucre, que Grande Brás. trabalhava no Isso. Jornal Liberal, No jornal fez um impresso. comentário na coluna dele que o Celso Jovino comemorou o título de juvenil com água, pão e chicletes. Por exemplo. Eita vida. Meu amigo, a gente Pai. ficou muito chateado, sabe? Né? Mas era um parceiro. Era o Beto Ceará, no episódio em que ele participou, ele contou umas histórias assim do Celso, de ser um cara muito humano. Os jogadores, principalmente, ajudavam bastante. Nessa época ele fazia ali, pegava frutas, se não me engano, na Ceasa que ele ia, né? Ele tinha ali uma entrada na Ceasa, ele ia, pegava frutas, principalmente na época do Paysandu, pegava frutas, servia para os jogadores, enfim. Ele era um cara muito assim, ele era um cara meio intempestivo, é uma verdade. Inclusive, é saudoso. O Alex Melu tá aí de prova, ele sabe disso, filho do Celso. Mas era um cara muito bom também, era um cara que gostava de Sim, ajudar com as pessoas. certeza. Gostava. Depois que ele se juntou a mim, ele passou a ser um colaborador para mim de grande expressão. Me ajudou bastante também, me ajudou muito. Era uma pessoa que gostava do futsal, vivia o futsal e colaborava com o futsal também. Sabe? Quem era que foi a contratação, melhor dizendo, melhor perguntando, Coronel, qual foi a contratação mais cara que o senhor fez para o seu PM? Já já o senhor vai falar do seu trabalho, mais um pouco, à frente da FEFUSPA. Qual foi o jogador mais caro que o senhor levou para o seu PM? Foi Alexandre Buraco e depois foi Jares. Grande Esses Jares. foram os O mais Jares, caros. o senhor gosta do Jares, Coronel? Me diga aí. Muito, muito, Hein? muito. Eu não sei se ele gosta do senhor, não. Ah, é? Ele gosta muito também. O Jares ele era o rei da facada. Quando Né? ele chegava no treino, que ele dizia assim: chegou o melhor diretor do mundo. Eu digo, ai, meu Deus, lá vem uma Lá vem, lá vem. lá vem a facada. Lá vem a história, né? Mas acontece o seguinte: nós mantínhamos uma folha de pagamento igual para todos os atletas. Porém, nós abrimos a exceção de eles conseguirem patrocinadores. Então, esses patrocinadores, ao invés de eles darem o dinheiro para o seu PM, eles já passavam direto para os atletas. Então, todos foram liberados. Olha, se vocês conseguirem patrocínio, esse patrocínio, ao invés de ser para o seu PM, vai ser para vocês. Mas foram os dois. Os demais foram nivelados, poucos tinham patrocínio, e os que não tinham jogavam pelo valor que nós pagávamos. Na época, eu nem me lembro se era um salário mínimo, era mais ou menos isso assim. Sabe? E quem era o mais rebarbado com que o senhor trabalhou assim? Olha, para te falar a verdade, não tive esse problema. Eu sei que talvez, Coronel, seja uma resposta assim meio complicada, mas de técnicos com quem o senhor trabalhou assim, quem o senhor destacaria? Técnico? Sim. Ó, Marquinhos Souza. Ceará. Marquinhos Souza. Esse aí foi um exemplo. Nunca me deu trabalho de nada, nunca me pediu nada, nunca exigiu, pontual, responsável e conhecedor profundo do que fazia, sabe? Nunca me deu problema nenhum. O Beto Ceará era amigão meu, já vivia com a família, a gente ia para o sítio jogar canasta, pôquer, e ele estava sempre comigo. Tá? Mas o Beto Ceará, quando ele esteve aqui, ele falou alguma coisa e acabou esquecendo de dizer. O que foi, Coronel? Um fato interessante. Ele, quando começou, ele foi morar lá na Escola de Educação Física, que ele falou, né? Foi levado pelo Bené Aguiar, e ele ficava apitando jogos. E nós estávamos participando
num torneio dos professores, professores do Souza Franco, Bertano Rocha, e Brasil, e Paraense, vários colégios lá. E o Beto Ceará apitava os jogos. Começava por volta de 11h30 da noite, porque as aulas terminavam às 22h40, às 23h e pouco que a gente começava. E ele ia apitar. Tu sabe quanto a gente pagava para ele? Um cachorro-quente da Vileta. Olha só, Era o que ele ganhava. que aliás era muito bom, viu? Eu lembro desse O cachorro-quente. cachorro-quente era muito bom e quando o jogo era distante, já tinha um que comprava lá 2 cachorrinhos daquele, já levava embrulhado para dar para o Beto Ceará. E o Beto Ceará foi sempre colaborador. Depois foi me ajudar, né, na parte técnica do COPM, né? E um técnico vitorioso mesmo, tem muita história. Sim. Hoje ele também foi campeão da Copa Única. mora bem, mora em Gramado hoje em dia também, né? O grande Beto Ceará, é verdade. Ele tomou conta do COPM ainda quando o COPM foi rebaixado. Porque eu estava na federação quando eu criei essa categoria, não de segunda divisão, como o pessoal fala, foi da primeira divisão. Tinha a divisão especial E a primeira divisão. E primeira divisão. E o COPM foi rebaixado. Aí, ó, o pessoal lá me criticando. Tá aí, vai puxar o saco do time dele, foi o primeiro que foi rebaixado. Eu, presidente da federação, o cara dizia isso para mim. Foi o primeiro rebaixado. E quando ele foi rebaixado, o COPM jogava alguns oficiais, como hoje o Coronel Costa Júnior, Marco Machado, que foi outro, Sandoval, e tinha os oficiais e mais alguns civis, né? O Adenil, o irmão do Adenil, e aí por aí foi. E num jogo lá no Imperial, contra o Arep, esse que eu acabei de falar há pouco, o Nelson Patarrão, que era goleiro da Tuna, também já estava jogando no SOPM, mas nessa categoria de primeira divisão. E o SOPM estava perdendo de 5-0 para o Arep. E o goleiro do SOPM era o Deco, que tinha sido do Iamada Clube. Quem estava no banco de reserva? O Nelson Patarrão. Aí eu cheguei lá e disse, Beto, o Nelson está aí. O Nelson é um dos melhores lançadores. Naquela época, quando ele tinha que lançar a bola, quicando na sua quadra. Exatamente. De vez em quando é bom a gente lembrar isso aí, viu? Porque tem uma galera que não sabe disso aí. Quicava na quadra. Para poder entrar em jogo. Pegar lá. Moral da história, para encurtar. Terminou o jogo 6-5 para o COPM. Dos 6 gols que o COPM fez, foram 5 lançamentos do Nelson Patarrão. São essas coisas que acontecem no futsal, né? Era muito importante isso aí, a questão do lançamento, o goleiro lançador ali e tal, era muito importante isso aí. Coronel, tem um jogo assim que o senhor diz, esse jogo é inesquecível, nunca consegui esquecer. Enfim, o senhor tem assim em mente um desses jogos, assim, ou como dirigente do COPM, ou enquanto dirigente da federação, um jogo que o senhor viu assim, que o senhor não esquece? Ora, uma vez o COPM foi. Eu estava na federação, estava na federação, e eu contratei um juiz carioca. Poxa, agora, rapaz, também esqueci o nome dele. Daniel Pomeroy. Esse cara era muito conhecido, rapaz. Sim, da outra. Pomeroy, é verdade. Como comentarista de arbitragem. Mesmo. E ele veio apitar o jogo em Belém. COPM com bronze. E o com bronze ganhou. Era decisão, Coronel? Era uma decisão de turno. Era uma decisão de turno. E o com bronze ganhou o COPM. Acabou o jogo. Tu sabe o que eu fiz com ele? Eu levei ele lá para o COPM. Lá para Nandideua, para almoçar comigo lá. Ele dirigiu o time, o COPM perdeu e ainda levei ele para lá. O cara era um cara muito experiente, bom juiz, não teve nada. Pomeroy. Sim, mas sobre o jogo, foi um jogo que houve COPM e Tuna, no ginásio ali que ficava na esquina da Doutor Freitas.
até falaste o nome dele um dia desse aí. O EPA, Ah, né? tá. Aqui no Em frente Almirante ao SESI. Barroso? Em frente ao Sim, SESI. sim. O EPA da Almirante Barroso. Isso. Foi COPM e Tuna. Nesse ano, a Tuna estava com super time. Hum. Tinha Dedé, Ari Nelson, acho que Sandro Alex, todo aquele timaço da Tuna lá. E era o jogo que decidia também. E no fim, o Ari Nelson, parece que, segundo falavam, ele se alimentava Uhum. para ter mais vigor físico Ah, e parece que a dose foi muito forte e ele começou a baldear. olha só. Aí não participou mais do jogo, teve que sair e a Tuna perdeu para o PM. Esse foi um jogo, foi 1-0 só, foi muito Olha que é puxado, muito. difícil, né? Ter um jogo de futsal 1-0, é muito difícil. E foi esse o jogo mais difícil que eu achei. Tá? Hum. Fala aí Mas o dificuldade. restante, Ah, sim, pode continuar. foram jogos fáceis, digamos assim. Algumas vezes começou um pouquinho mais duro, mas depois foi melhorando e o final sempre dava o resultado positivo para o seu PM. É. Não vi muita Coronel, dificuldade. ainda há pouco o senhor falou e começou a falar sobre o surgimento da FEFUSPA, com o apoio do senhor Euclides Freitas Filho, aliás, um cara, gente muito fina. Eu tive a E, oportunidade, assim, de conversar com ele fora do ambiente do futebol. Uma vez a gente se encontrou, estava tendo um futebol pelada, e a gente se sentou e começou a conversar. Ele falou alguma coisa naquela época de CBF também, que ele frequentava, ele era presidente da Federação Paraense de Futebol. Enfim, para que a FEFUSPA crescesse, Coronel, como é que foi? Foi muito complicado? Foi difícil? Como é que foi? Qual é a lembrança que o senhor tem disso aí? crescimento em termos administrativo, financeiro, que Isso, você fala? isso. Para crescer. Aí Bom, a mudança de futebol de salão para futsal, né? essa mudança não influenciou muita coisa, não. Foi só no nome, né? Em 88, nós criamos a FEFUSPA. Hum, Começamos a fazer reunião lá no SESI, o Raul Sá, eu, o Bené Aguiar, o Odenir do Santa Cruz, o Neto do SESI, o Loso, e lá surgiu a ideia de nós fundarmos a federação. Nessa história, nós já estávamos lá no, na dependência da Federação de de Futebol. futebol. E eu tomei a iniciativa de viajar, mantive contato, primeiramente com o presidente, Mas doutor o senhor Écio já tinha esse Borba. contato com ele ou o senhor manteve naquele momento, precisando? Não, eu já tinha o contato com ele, porque eu já estava me envolvido com futsal e tive essa ideia há bastante tempo, mas nunca tinha sido levado à frente. Nós éramos a única federação que não éramos ainda reconhecida como federação, era só departamento, né? E ele, meu filho, vem aqui que a gente resolve isso. E eu fui. Como é que era o nome dele, Coronel? Aécio de Borba Vasconcelos, Tá, tá. presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E eu fui. Eu até conversei contigo uma oportunidade, eu fui sob as minhas expensas, paguei hospedagem, alimentação, transporte, tudo por minha conta. E nunca fui ressarcido, porque nunca quis ser ressarcido também. Quando eu voltei de lá, eu já vim com a Já? minuta do estatuto, já com o nome da federação, de tudo criado. Eles sugeriram lá o nome e tudo. Então, chegamos aí, quando reunimos, foi só para aprovar. E eu me lembro benzinho que esse nome FEFUSPA foi criado não, foi bolado pelo Raul, Federação de Futebol de Salão do Pará, É. FEFUSPA. E fizemos uma festa de fundação, meu amigo, 5 de abril de 88, na Tuna Ludo Brasileira. Não me lembro se você estava por Eu lá. estava lá, sim. Eu Festa estava daquela lá. magnífica. Muita comida, muita É, bebida foi, eu e lembro. muita gente lá. Foi espetacular. Aí, como é que ela cresceu? Ela cresceu, por exemplo, se uma inscrição era R$ 5, Hum, nós passamos para R$ 10. Uma transferência, se era
nós passamos para R$ 100. Tudo nós aumentamos 100%. Aí a receita aumentou. Por que era baixo o valor? Porque a Federação de Desporto tinha a sua receita com as outras modalidades esportivas, né? E o futsal passou a ser só ele. Então não tinha ajuda de nada. Todos os clubes aceitaram e a receita foi grande, transferência era caríssima, tinha que pagar um valor alto para o atleta ser transferido, e assim nós fomos formando a parte financeira. Na nossa primeira diretoria, nós tivemos eu como presidente, Coronel Joaquim como vice-presidente. Viria a ser presidente também, depois de um tempo. Sim, ele foi depois de mim. O Bené Aguiar era diretor técnico. O Lúcio Raquerá foi secretário. O Gaúcho, é o Gaúcho. Gaúcho, secretário, primeiro secretário da FEFUSPA. O Moura foi tesoureiro. Teodorico Rodrigues foi diretor de arbitragem. E o Major Bahia foi diretor de Relações Públicas. Com esse pessoal que eu iniciei o meu trabalho. Timaço, hein, Coronel? Timaço, hein? Era timaço. Todo mundo ia para a quadra de camisa da FEFUSPA, né? Era assim, vermelha também, azul e branco. O senhor sempre primou por isso, né, Coronel? O senhor gostava de organização, né? Eu gostava de organização. Para você ter uma ideia, eu pleiteei o Campeonato Brasileiro Feminino e trouxe 2 vezes para Belém. E nessas 2 vezes que eu trouxe para Belém, foi sucesso absoluto. Tanto é que, em função disso, depois eu fui convidado para ser diretor do Departamento de Futebol Salão Feminino da Confederação. Olha só. E com um detalhe, na eleição do doutor Aécio, para esse período, eu votei contra. Nós éramos 17 federações a favor do Carlinhos e só 10 a favor dele. Mas houve lá uma mexida lá, um trabalho que eles fizeram lá, que descredenciaram as nossas federações e nós não podemos nem votar. Mesmo assim, ele me convidou. Eu já estava no 4º mandato da FEFUSPA, eu tive que renunciar para desenvolver o trabalho lá. Mas tudo em função do que foi feito nas 2 competições aqui não, aí em Belém, no estado do Pará. Foi uma vez no SESI e outra vez foi na Escola Superior de Educação Física. No SESI, a Polícia Militar teve que fechar o ginásio porque não dava para entrar mais alguém. E tanta gente que ia, todo o trabalho de você, era você, o Gilson Faria, meu saudoso Gilson, era amigão mesmo, ali ele vivia o futsal, porque tinha um filho. Tinha uma parceria boa, na verdade, né, Coronel? Tinha uma parceria boa, é verdade. Tinha aquele. Mas sabe por quê também, Coronel? É assim, eu ainda sou da imprensa, mesmo estando fora dos chamados veículos tradicionais da imprensa. Mas a imprensa, ela se interessa, Coronel, por aquilo que tem organização. É assim que anda a coisa. Se você percebe que uma federação é organizada, você percebe que as competições, elas são rentáveis, vão render audiência, principalmente. Claro que tem situações em que você tem, por exemplo, alguém que está passando por alguma dificuldade, uma federação está passando por alguma dificuldade, a imprensa vai lá, tenta soerguer, fazendo uma matéria, enfim, chamando atenção para aquilo. Mas as coberturas, elas acontecem, e é verdade, quando você vê que tem organização. Aí as coberturas, elas são constantes, são frequentes. Tinha as transmissões de rádio, né? O Guilherme Guerreiro. Pela Rádio Clube, né? A transmissão da Rádio Clube, né? Tinha lá o Brachuca da Liberal, tinha o Raimundo Nonato da província, não sei se eu chamava. Nonatinho, aquela figura, Coronel, olha. O Jabuti famoso, Jabuti, né? Tinha o Lino Machado. Lino Machado da RBA. Da RBA, enfim. Vocês que fizeram o Futsal Salão do Pará, meu amigo, esqueça a piedade. Olha, Coronel, olha, hoje em dia... Hoje em dia, Coronel, com todo o respeito, você não vê ninguém nos ginásios.
Mas vocês estão fazendo o papel que faziam? Ah, pois é, Não mas é estão tal fazendo. coisa. Eu, por exemplo, estou fora agora, mas, enfim. Mas é Mas uma. vocês, para mim, foram os melhores colaboradores que eu tive durante todas as minhas gestões, porque vocês faziam futsal. Eu era apenas o administrador. Eu nem pedia as coisas, vocês já estavam fazendo, Já vocês já estava estavam lá, projetando. porque rendia Não era matéria. assim. Rendia matéria. Coronel, como é que o senhor classifica, fazendo assim uma abordagem, digamos, de uma forma generalizada, o seu trabalho como presidente da FEFUSPA, quando o senhor esteve lá? Como é que o senhor classificaria, deixando a modéstia de lado? Olha, depende de como eu vou colocar, se o Ah, melhor é o ótimo ou se é o excelente. Vá lá, Se o faça a melhor sua for avaliação. excelente, eu diria que foi excelente. Eu Aham, diria. ah, Pelo que eu fiz, pelo que eu via de resultado, pelo que eu ouvia falarem, pelos comentários que eu recebia, pelo apoio, pela vida do futsal, os próprios atletas diziam e dizem até hoje que no meu tempo o futsal era respeitado e era projetado, era um futsal vitorioso, era um futsal que todo mundo assistia, gostava, ia para as quadras. Então, isso me leva a crer que eu fiz uma excelente administração. Eu entendo assim, né? não, E mas é como eles verdade. sempre reclamaram que quando eu saía, a coisa caía, aí mais me leva a crer que eu fiz um trabalho muito bom. É. Coronel, a federação ela precisou, em algum momento, porque a gente sabia das dificuldades de alguns filiados, né, Coronel? Ela precisou realmente, assim, tipo, abraçar algum filiado em algum momento ali, para valer, rigorosamente falando, abraçar, ajudar, para que a coisa não morresse? Não, em termos de auxílio, não. Ela facilitou. Ah, Admitamos que ele tinha que pagar anuidade, ah, um salário mínimo. Não tinha para pagar integral. Pagava de 5 vezes, 4 vezes, 6 vezes. A gente facilitou assim. Não era uma ajuda, era uma facilitação. Mas deixar de cobrar, nunca ninguém deixou de cobrar. É, ajudar financeiramente, nunca ninguém ajudou, porque para fazer por um tinha que fazer por outros, né? E todos se empenharam e se esforçavam, arranjavam patrocínio. Eu vi alguns diretores ajudarem. Por exemplo, o Espada, do seu Adamor, nunca hum, dificuldade. Alguns diretores ajudavam o Espada, mas era fora da federação, né? Não uhum. tinha esse compromisso. Eu sei que o futsal ele é muito desenvolvido. Nós ganhamos a Federação Destaque, né? Foi. Pela Copa Liberal, né? Lembra disso, né? Isso. E Foi, depois fomos lembro. mais 3 ou 4 títulos. Né? E eu nem É, sabia disso, eu vim saber num dia, na hora que ele chamou lá, que eu fiquei espantado. Eu é. estava lá na hora da recepção e até o Trabalho. Gilson, foi o Gilson que me deu a notícia lá na hora e queria que eu falasse, fosse entrevistado, e eu me recusei, que eu fiquei muito emocionado. Aham, Mas foi um trabalho tá. muito bem feito mesmo, gostei. Coronel, como é que o senhor apareceu no futsal, hein? Pois é. Começou essa que eu te falei do Ah, Bené Aguiar ah. me convidar, né? Mas assim, O senhor jogou bola, Coronel? rapaz, joguei bola de seringa e de meia. E lembra da meia que a gente fazia Lembro, bola de meia? fazia em casa, produção caseira. Isso eu fazia, isso eu jogava lá. Meu pai nunca me liberou para jogar bola com os amigos e era proibido terminantemente. Ele era evangélico e naquela época era muito Qual era o seu rígido. bairro, Coronel, nessa época? Eu morava no bairro do Guamá, José Bonifácio, próximo do Ponto Santo Antônio ali. Tá. Tinha muito Eu fui campinho lá na área. Sim, tinha, porque tinha muito terreno vago, né? Muito terreno Que e a gente. saudades, hein, Coronel, daquela época. Cada quintal se transformava num campinho de Isso futebol. que eu te dizer, os É. quintais que eram. Sabe? A gente fugia para ir lá para jogar, vinha com o pé todo rachado, essas coisas. Mas o futsal começou assim, ó. 1965, eu ingressei na Polícia Militar. Hum, Nós éramos 5 aspirantes. Eu, Aguiar, Cruz, Paranhos e Bentes. E tinha educação física.
E depois da educação física tinha a pelada do futebol de salão. Eles jogavam bola e eu não jogava. Eu ficava fora. Ficava só assistindo, porque também não podia nem tomar banho logo. Tinha que ser quando encerrasse toda a programação. E uma das vezes o coronel, no caso, o aspirante Guimarães, ele jogava de gol, se bateu e mandaram entrar. O instrutor lá mandou entrar, mas digo, eita, tu vais entrar. Meu Deus, aquela mijada, como se diz na gíria, É. né? E eu vou te falar a verdade, Plácido, nem eu sabia que eu tinha aptidão para isso. Pois é, né, Dali rapaz? para frente, eu cheguei a ser goleiro titular da seleção da Polícia Militar. Que coisa, rapaz. Disputei vários jogos de torneios entre as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar. Depois surgiu o aspirante Cleto, que era atleta de futebol de salão mesmo, e era goleiro do Moderno, aí já a diferença era muito grande, eu fui barrado por ele. Mas eu ainda tive várias oportunidades. Aí, com o tempo, eu já não jogava mais no gol. Sim, aí quando houve o campeonato dos professores, eu Hum. jogava no gol também do campeonato dos professores. E aí chegou o tempo que eu disse, sabe uma coisa, eu não quero mais ir para o gol. Aí comecei a brincar ali atrás, chutando e tal. E me projetei também, isso já com 30 e poucos anos, meu amigo. Por incrível que pareça, ainda jogava. Bom, eu joguei quando eu vim para cá, em 2004. Daí para cá não joguei mais. E então, houve lá um jogo da Tuna e Remo, Hum. lá na Quadra Tuna, veterano, acima de 40 anos. E a Tuna perdeu para o Remo por 1-0, olha, mais um score de 1-0, Hum. porque o jogador Ronaldo foi expulso e não tinha substituto, porque a Tuna estava com 2 goleiros e quatro jogadores de linha. E perdeu o jogo. O coronel Valmari, hoje coronel, na época tenente Valmari, ele propôs me convidar. O COPM já existia, com o futebol de salão veterano, dirigido pelo Nonato, pelo Aguiar e por outros oficiais, e não me convidaram porque eu era ruim de bola, não jogava. E o Valmari me reconheceu e me levou para a Tuna. Chegou lá, eu fui apresentado por Pichito, Grande Pichito. grande Pichito, e lá tinha a seleção que possas imaginar de futebol de salão. Patarrão, Paulinho, Zé Maria, Manezinho, Ronaldo, Valmari, Pichito, Luiz Paulo. Timaço mesmo, cara. Era, timaço. E eu só entrava quando estava 4-0, 5-0, 6-1, 7-2. Aí o Pichito me colocava. Quando foi na decisão do campeonato, que a Tuna foi campeã do segundo turno, e na decisão do campeonato, Tuna e Remo, porque um foi campeão de um turno e outro campeão do outro. Surpresa minha, se nos jogos normais e que consideraram fracos eu não entrava para jogar, eu jogava só quando estava o score dilatado, né? O Pichito me escalou para jogar na decisão. Olha só. Não mais na minha posição, me colocou lá na frente, não para eu ser pivô, ele fez um negócio de louco, para eu marcar o Oscar Vira-Bicho. O Oscar. Lembra do Oscar Vira-Bicho? Sei. Tinha a jogada que a gente chamava rabo de vaca. É, sei. E eu fiquei em cima do vira-bicho, que ele não fez absolutamente Grande nada. marcador, o famoso carrapato. Não largou o cara, pô. É. Aí, Tuna ganhou também de 1-0, foi campeão paraense de veterano. Aí, com o tempo, eu Rapaz. levei todo esse pessoal para o seu PM. Aí eu não joguei mais, joguei só dessa vez aí. E foi assim, sabe? A minha vida no futsal mais foi como diretor, administrador, enfim, tudo que pudesse fazer em favor do futsal, eu fazia. Coronel, Pronto, qual é a saudade que o senhor tem do futsal? muita saudade. Eu tenho muita saudade. O Eu senhor tenho, às faria tudo vezes, de novo, coronel? tudo de novo. Eu faria tudo de novo. E talvez com melhor perfeição. Plácido, eu não me arrependo de nada do que eu fiz no futsal. Eu só lamento não ter
podido ter feito mais, que eu Hum. acredito que até que poderia fazer, como é esse exemplo que você citou, de ajudar algum clube a fazer alguma coisa também. Essa ideia eu não tive, como também não tinha recursos, né? Não era só ter ideia, eu não tinha recursos. O que eu podia fazer era facilitar o pagamento, eu fiz. Mas eu faria tudo de novo. E algumas coisas que aconteceram no futsal, que eu já vi nas outras resenhas aí, É. por exemplo, aquela que você falou sobre os jogadores eu levar lá para casa, manter eles Ah, rapaz, guardados lá, é. né? Teve uma época, Porque. inclusive, também que a federação funcionava em frente ao seu apartamento, lá, o seu prédio, né, Coronel? Sim. Ah, deixa eu te contar. Eu fiquei bastante tempo lá com o Euclides Freitas Filho, que era o delegado de Polícia Civil. Quando o Coronel Nunes, que era meu companheiro de farda de quartel, trabalhava no meu quartel, ele assumiu a federação e a primeira coisa que ele fez foi me jogar fora de lá. Pediu as salas. É, foi, rapaz. E eu não quis entregar. Ele disse que ele ia mover uma ação contra mim. Eu reagi. Ele disse que ia mandar pegar todos os móveis e ia colocar na rua. Nossa. Coronel Nunes, que foi meu colega de farda. Aí foi quando eu recebi conselhos e mais conselhos e saí, vamos sair, vamos sair. E tinha esse imóvel em frente onde eu morava. Eu saí da Paz de Souza e fui para Mundurucus. Aluguei e funcionou lá há muito tempo, com bastante precisão lá, porque era um local também bom, fácil acesso, os clubes já lá, as linhas de ônibus que passavam ali quando eles iam lá para o Guamá, né? E foi assim que aconteceu. Eu fui acolhido pelo Freitas Filho e fui expulso pelo Nunes. São histórias, né? Coronel, sim. Faz parte. Quando o senhor guardava o jogador no apartamento e tal, para ele não fugir da contratação, como era esse negócio aí? Não era eles fugirem, que eles não iam fugir, era exatamente alguém ligado a outro clube, ao chegar na quadra, pegar um moleque daquele, que eles eram bem novinhos, e fazer a cabeça do cara para o Mas o camarada senhor não ir já não jogar. tinha feito a cabeça dele? Eu tinha feito, mas a gente sabe que tem alguém com poder de persuasão maior, e eu queria evitar. Digo, não, vocês vão sair daqui direto para a quadra, vão entrar comigo, vão lá para o vestiário, vão se uniformizar, vão assinar a súmula. Naquela época tinha que assinar a súmula, Isso. aí eu libero vocês. Agora, mas aí não ficou tão cômico. O maior que eu posso te dizer foi o goleiro João. Ah, O é? goleiro João, Ah, houve um torneio disso em Marituba. hum. Então, quem jogava o torneio disso estava vinculado ao clube. Já não podia mais ser transferido, só no outro ano, né? E o João estava recebendo um assédio de um diretor do Paysandu, um que tinha um curso de inglês. Lembra o nome dele? Como é que era? Acho que Eu era estou até João querendo também. lembrar. Estou querendo lembrar. É. E esse rapaz disse, coronel, eu estou me oferecendo mais aqui no seu PM, o Paysandu está me querendo e eu não estou conseguindo reagir e tal. Aí eu peguei esse rapaz e levei ele lá para o vestiário do ginásio de Marituba, coloquei uns alunos, da aluno oficial, que eram os torcedores e me É, prestavam tem esse também detalhe auxílio de também. segurança. Os praças iam fazer a torcida nas arquibancadas. Exatamente. E eu disse, olha, todos podem sair, mas aquele rapaz não pode sair daqui. Ele só vai sair daqui uniformizado do seu PM para poder entrar na quadra. Aí, quando estiver na quadra, vocês estão liberados. E assim eu fiz. Se eu pedisse para o senhor escalar agora um 5 que a gente chama, goleiro e mais 4. Se eu fosse agora, o senhor é o técnico da seleção paraense dos jogadores que o senhor viu jogar. Qual seria esses 5 jogadores? Rapaz, essa pergunta eu já esperava que tu fosses fazer, né? Mas é muito difícil, viu? Não é É muito fácil, não difícil, é fácil, porque não é o fácil. Beto Ceará me mostrou umas
10 seleções que ele fez aí para poder te responder. Tá. Mas eu, sem querer agradar e sem querer menosprezar ninguém, eu fiz não uma seleção, eu Tá. fiz a convocação para a seleção, ou seja, Pronto. 10 atletas. Mande braço. 10 atletas. Mande braço. Eu fiz assim, o goleiro seria o Paulete, Saudoso e Paulete. Paulete e o Pavãozinho, Lembro. que era um goleiro do COPM que veio de Manaus, que jogou pela seleção amazonense. Isso. Pela direita eu colocaria o Bentivi e o Jair. Saudoso também. Saudoso Bentivi e o Jares. Pelo jeito, o senhor gosta demais do Jares, coronel. Fica escalando muito ele, não? Senão ele vai ficar pavulagem. Ele vai ficar pavulagem. Pois é. Aí, no centro, eu colocaria o Ronaldo e o Alain. Bulê. Ronaldo e Alain Bolé. Na esquerda, eu colocaria o Sandro Alex e o Clédson. O Clédson, o cara que manda e desmanda em Barcarena? Esse mesmo. Grande Clédson, gente E na fina até demais. frente seria Alexandre Buraco e o Datuna. Oh, meu Deus, esqueci o nome dele agora. O Jorge? Jorge Belo. Jorge Belo. Era essa a convocação minha para a seleção. Sabe? Essa seleção ganharia de quem, coronel? De qualquer um que aparecesse para jogar. Porque eram craques, né? Eles eram craques. Esse seu episódio vai fazer sucesso. Nada. Eu vou te dizer uma coisa. Você fez muito pelo futsal e está fazendo. Obrigado. Porque você está resgatando. Você não imagina a alegria que você proporciona para esses que você convida, que vão ter a oportunidade de falar um pouco da vida deles no futsal. A gente sente o prazer que eles estão sentindo de participar desse evento de uma forma assim, sabe, que é até invejável. E eu esqueci de te falar uma coisa. Diga. Em 1969, eu participei de um curso de educação física. Foi organizado pelo DEFRE, Departamento de Recreação e Esporte, do Estado do Pará. Era DEFRE, Departamento de Recreação, Esporte, Educação Física, por assim. Naquela época não tinha faculdade de educação física. Então, esses alunos eles eram credenciados a exercer atividade nos colégios, na parte de educação física. E eu fiz. A nossa turma era de 140 alunos. E eu fui convidado para ser o orador da turma. Eu era tenente Piedade, primeiro tenente. E, ao terminar o curso, eu não fui lecionar em colégio, eu me especializei em treinamento militar. E, com isso, eu fiz um trabalho de expansão dos meus conhecimentos na área do futsal. Aí comecei exatamente a gostar, a partir de ali, conhecendo um pouco mais da parte técnica e de tudo. Então, esse trabalho foi muito importante porque me desenvolveu nesse sentido administrativo também, né? E eu fui diretor de esporte da Polícia Militar, acho que por 3 décadas, porque quando eu saí, fui para a reserva, eu continuei como diretor do Departamento de Esporte da PM. Eu fui treinador das equipes de soldado, de sargento, de oficial. O treinador que eu digo é convocar para jogar torneios militares. Eu participei como atleta e depois participei como treinador, né? E estava sempre envolvido. Joguei futebol de campo no gol também, tu quer saber? Grande goleiro Piedade, pô. Com 1,65 m eu era muito ágil. Tu lembras do Dico, que era goleiro do Remo, era baixinho? Eu lembro, eu ia até falar dele, sobre ele. Essa questão da estatura aí. Pois é. E eu também joguei futebol de campo, uma vez no campo do Paysandu. Foi Polícia Militar e Exército, e eu fui goleiro titular, com a altura que eu tinha.
mas eu era muito ágil, eu saltava bem e preenchia as qualificações de um goleiro, porque quando é baixinho tem que ter agilidade. Se não tiver, Tem né, que tentar impulso, grande compensar de impulso, alguma porque tudo forma, aí. né, meu irmão? Tem jeito. Eu fui algumas coisas por aí, sabe, Rafa? Na FEFUSP colaboraram conosco como juízes o Osmar Nascimento, lembra de Alcides Lembro, Xavier, Lenício Alcântara, lembro. Antônio Nelson, Pedro Gilmar, Ronaldo Arruda, Egberto Gatinho, Paulo Márcio Cecim, João Paulo, Silvio Cabral, Jaime Pinto, Edson Chagas, lembra do Edson Chagas? Lembro do Edson Manuel Chagas. Machado, Valdo Moura, Beto Ceará, Paulo José, Johnny Vieira, José César e Renata Correia. Esses foram os que dirigiram no apito o futsal do Pará, sabe? Chegaram até o Tem que, final com a minha tem que. administração. Para só referenciar as lotadoras que eram a Jacirema, a Edisa, o Gestino Pantoja, que chamava Mão Santa, né? Juscelene, Célia Ian, Gisele, Sandra, João Moura, Anne Conceição, Simone Carneiro e Gifone. Com essa citação aí, eu encerro as minhas palavras, lhe parabenizando pelo seu trabalho, pela sua ideia, por tudo que você fez pelo futsal durante todos esses anos, com muito destaque, com muita competência e com muita sabedoria. Muito bem, Coronel Piedade, muito obrigado pela sua participação. Sensacional o episódio, muitas histórias. Daqui a algum tempo a gente faz um segundo capítulo desse episódio. Estou sempre à sua disposição. Beleza. Bora dar tchau pra galera, Conte comigo Coronel. sempre. Levante a mão aí, bora dar tchau pra Vou dar turma um aí. tchau para a galera. Isso. E quando eu for a Belém, eu vou marcar um encontro nosso lá. Bora. Você comandando a tropa lá e a gente comemorando os velhos tempos. Beleza, um abraço. Um abraço.